Oi, tudo bem? Vou te contar uma história que nunca saiu da minha cabeça. Talvez esse vídeo tenha aparecido para você porque essa história precisa mesmo ser ouvida até o final. E se puder, dá uma força e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando histórias assim. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Joãozinho. Sou caminhoneiro há muito tempo, quase a vida toda. Meu caminhão é um Scania 113 bem velho, mas ainda firme e forte. Na lateral dele tem uma palavra pintada que sempre me chamou a atenção: esperança. E sabe o que é engraçado? Esperança era o nome que eu e a Márcia, minha esposa que já se foi, queríamos dar para nossa filhinha que nunca chegou a nascer. Foi um acidente e desde então, 5 anos atrás, eu carrego essa dor no peito. Aquele dia, eu estava voltando de uma entrega de ração em Anápolis, lá no interior de Goiás. Era uma tarde daquela, sabe? Céu todo pintado de laranja e amarelo, calor subindo do asfalto e o rádio chiando de fundo. O barulho do caminhão misturado com o canto das cigarras me fazia companhia. A estrada era sempre a mesma, fazendas dos dois lados, vacas pastando e levantando a cabeça de vez em quando para ver o caminhão passar. A solidão não me incomodava, eu até preferia assim. Depois que a Márcia se foi, vendi a casa e comprei esse caminhão. Aqui dentro, eu podia ser só mais um caminhoneiro rodando por aí, sem ter que dar satisfação para ninguém. Tinha umas fotos grudadas na parede da cabine, uma da Márcia sorrindo, uma do nosso casamento e uma da ultrassom da nossa filha que nunca nasceu. Guardei tudo ali, como lembrança de uma vida que ficou para trás. Eu estava quase chegando em Pirenópolis, onde ia dormir antes de pegar outra carga. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho e roxo. Liguei o rádio e começou a tocar uma música sertaneja daquelas que falam de saudade. Normalmente eu mudava de estação, mas naquele dia deixei tocar. De repente, vi algo estranho no acostamento. Parecia uma pessoa deitada. Quando cheguei mais perto, percebi que era uma mulher, suja, machucada, com um olhar perdido, e ao lado dela um menininho, loiro, de uns 5 anos, chorando e tentando protegê-la como um herói. O mais chocante, ela estava grávida. Meu coração disparou. Lembrei da Márcia, lembrei da nossa filhinha. Pisei no freio com tudo, o caminhão levantou poeira vermelha. Desliguei o motor e fiquei olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Saí do caminhão com as pernas tremendo. Fui até eles e perguntei: "Ei, tudo bem? Vocês precisam de ajuda?" A mulher abriu os olhos devagar. Ela estava tão fraca que só conseguiu dizer: "Por favor." Corri até o caminhão, peguei uma garrafa d'água e voltei para ajudar. Ela bebeu devagar, como se cada gole fosse difícil. O menininho me olhava desconfiado, segurando firme na mãe. "Meu nome é João Carlos", falei. "Sou caminhoneiro. Vocês estão feridos?" O menino pegou a água, bebeu e ficou me observando, como quem decide se pode confiar. A mulher tentou falar, mas só saiu um som rouco. Ela passou a mão na barriga redonda e murmurou: 7 meses. 7 meses. Quase a idade que a nossa filha teria. Respirei fundo e tentei me concentrar. "Como vocês vieram parar aqui? Cadê o carro de vocês?" O menino olhou para mim e com uma voz pequena respondeu: "O papai deixou a gente aqui. Ele ficou bravo com a mamãe e mandou a gente descer." A mulher fechou os olhos e começou a chorar. Depois respirou fundo e disse: "Meu nome é Cristina e esse é meu filho, Rafael. A gente tinha uma vida normal, mas meu marido ficou diferente, agressivo, desconfiado. Dizia que o bebê não era dele. Começou a me seguir, a vasculhar minhas coisas." Ela contou tudo, como se tirasse um peso do peito. O menininho encostou a cabeça no braço dela. Ela falou do medo, das brigas, do jeito que o marido passou a sair de casa e voltar bêbado, cheirando a perfume. E que naquele dia ele disse que iam dar uma volta, mas no meio da estrada mandou ela e o filho descerem e sumiu. Eu fiquei em choque. Ali, no meio daquela estrada deserta, eu entendi que às vezes a vida coloca as pessoas no nosso caminho para a gente ajudar. Talvez fosse Deus me dando mais uma chance de proteger alguém.
Naquele momento, eu decidi que não ia deixar essa mãe e esse menino sozinhos. Eu sabia que ainda tinha algo de bom aqui dentro de mim, e que a palavra esperança no meu caminhão não era só tinta velha, era também o que eu precisava encontrar de novo no meu coração. E assim começa a nossa história. Eu sei, moça, eu disse, tentando manter a calma. Eu entendo que você está com medo, mas agora você e o Rafael estão comigo e eu prometo que vou ajudar vocês. Ela respirou fundo e me olhou com os olhos tão cansados que pareciam ter chorado tudo o que podiam chorar. Ele parou o carro, me mandou descer com o Rafael e foi embora sem nem olhar para trás. Eu senti um nó na garganta. Como é que alguém tem coragem de abandonar a mulher e o filho assim? Olhei para o Rafael, que apertava a mão da mãe com força, como se fosse o único jeito de não desmoronar. Tá tudo bem agora, eu falei, tentando passar firmeza. Eu vou levar vocês até um lugar seguro. Vou te ajudar a encontrar um médico, comida e o que mais vocês precisarem. Ela sorriu, fraquinho, mas sorriu. Obrigada, disse ela, com a voz quase sumindo. Eu me levantei e voltei para o caminhão, abri a porta da cabine e peguei uma toalha velha que eu sempre deixava por lá. Voltei e entreguei para ela enxugar o rosto. O Rafael me olhou como quem quer ter certeza de que pode confiar. E aí, campeão? Falei, agachando na frente dele. Você gosta de caminhão? Ele me olhou com aqueles olhos arregalados e balançou a cabeça, um pouquinho. Gosto. Pois então, vamos subir lá que eu te mostro como é por dentro, e a gente leva a mamãe junto, tá bom? Ele abriu um sorriso pequeno, meio desconfiado, mas se animou. Com cuidado, ajudei a Cristina a se levantar. Ela apoiou a mão na minha, meio trêmula, e fui guiando ela até o caminhão. O calor da estrada queimava as solas das minhas botas, mas eu nem ligava. O importante era tirar ela daquele lugar. Abri a porta e coloquei o Rafael primeiro. Ele subiu rápido, como se estivesse fugindo de um pesadelo. Depois, segurei firme a Cristina e ajudei ela a subir também. Quando fechei a porta, dei a volta e subi na cabine. Liguei o motor, que ronronou igual a um gato preguiçoso. Olhei no retrovisor e vi o sol já se escondendo atrás das árvores. Era como se o dia estivesse indo embora, mas eu sabia que, pra gente, uma nova história estava começando. Olhei para Cristina, que me olhava com uma mistura de medo e alívio. Eu sou João Carlos, mas pode me chamar de Joãozinho, falei, tentando quebrar o gelo. Ela sorriu, cansada, e disse, obrigada, Joãozinho. Não precisa agradecer não, eu disse, apertando o volante. Agora vocês estão comigo, e eu prometo que dessa vez ninguém vai ficar para trás. A estrada se estendia na frente da gente, longa, laranja, e parecia até que me chamava para seguir em frente. E ali, com o coração batendo forte, eu entendi que, às vezes, a vida dá um jeito de juntar histórias que a gente achava que nunca ia ter coragem de contar. E é por isso que eu tô aqui, te contando essa história. Porque, às vezes, a gente acha que não é bom em contar nada, mas algumas histórias não merecem ser esquecidas. Então fica aqui comigo, até o fim. Se puder, me dá essa força e inscreve no canal. Assim eu continuo trazendo histórias que valem a pena ser ouvidas. E quem sabe, um dia, você também encontra o seu caminho de volta para casa. Enquanto o caminhão pegava a estrada, eu podia ouvir a respiração da Cristina ficando mais calma, como se aquele ronco do motor fosse um abraço que ela precisava. O Rafael estava com a testa encostada no vidro, olhando as árvores passarem depressa, meio hipnotizado. Eu dei uma olhada rápida no retrovisor e percebi que ele estava sorrindo de leve, como quem finalmente estava seguro. Aquilo me deu uma pontinha de esperança de que tudo ia dar certo. Tá tudo bem aí atrás? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Cristina respirou fundo e respondeu baixinho. Tá, Joãozinho, obrigada por tudo. Não precisa agradecer não, eu disse, com a voz meio rouca. Se fosse eu ali no lugar de vocês, eu ia querer alguém que parasse para ajudar. Ela soltou um suspiro pesado. É que faz tanto tempo que eu não sinto que alguém se importa. Eu senti aquele aperto no peito de novo. Olhei para frente, as luzes da estrada tremulando. Pois agora vai sentir, dona Cristina, porque a gente é tudo que a gente tem.
Ela me olhou com os olhos marejados. Você não sabe o quanto isso significa para mim e para o Rafael. Eu dei um sorrisinho, meio sem jeito. Bom, a gente não é família de sangue, mas eu prometo que enquanto estiver comigo, você vai ter alguém para te proteger. O Rafael se virou, ainda segurando firme na toalha que eu tinha dado para a mãe dele. O tio Joãozinho, o senhor tem filho também? A pergunta me pegou de surpresa. Eu respirei fundo antes de responder. Tive, Rafael, mas faz tempo que ele partiu. Mas sabe, cada vez que ajudo alguém, é como se eu ainda pudesse ser o pai que ele ia ter orgulho de ter. O silêncio bateu pesado na cabine. Cristina virou o rosto para o lado da janela, enxugando uma lágrima que escapou. Desculpa perguntar, tio Joãozinho, disse o Rafael, tímido. Que é isso, campeão? Pergunta o que você quiser, a gente tá aqui para conversar. Ele ficou em silêncio por uns segundos, como se pensasse muito bem antes de falar. O senhor acha que a gente vai conseguir ter uma casa de novo? Eu dei um sorriso, olhando para a estrada que parecia não ter fim. Oh, se vai. Eu não sei como, nem quando, mas eu prometo que enquanto eu estiver dirigindo esse caminhão, a gente vai achar um lugar para vocês chamarem de lar. A Cristina segurou a mão dele com força. Você ouviu, filho? O tio Joãozinho prometeu. Prometi, eu disse, firme. E promessa de caminhoneiro é promessa de homem. Eu não quebro. A estrada continuava ali, firme, com o céu escurecendo aos poucos. E eu sabia, no fundo do peito, que aquela promessa era tão forte quanto o asfalto que nos sustentava. Porque às vezes a gente não escolhe quem vai cruzar nosso caminho, mas escolhe quem a gente decide levar junto. E naquela noite eu tinha escolhido. Ninguém fica para trás. A estrada parecia cada vez mais escura à medida que o sol desaparecia de vez. A lua começava a surgir no horizonte, pálida e tímida, iluminando a estrada com um clarão prateado. Enquanto dirigia, pensei em tudo o que Cristina tinha me contado. Aquela história dela com o marido agressivo me dava calafrios. Eu já tinha visto coisas assim antes, histórias de dor que às vezes acabam mal. Mas eu não ia deixar isso acontecer com ela, não enquanto eu pudesse fazer alguma coisa. De repente, vi uma placa indicando um posto de gasolina a 5 quilômetros. Vamos parar lá para comer alguma coisa e dar uma olhada em vocês dois, tá bom? Falei, olhando pelo retrovisor. Cristina, ainda cansada, apenas assentiu com a cabeça. O Rafael sorriu, como se fosse ganhar o melhor lanche da vida. No posto, estacionei o caminhão num canto iluminado. O cheiro de diesel misturado ao de café fresco me trouxe lembranças de outras noites solitárias. Mas dessa vez eu não estava sozinho. Desci da cabine e fui até a porta de trás. Rafael, me dá a mão aqui para descer. Ele pulou para fora animado. Já Cristina desceu devagar, apoiada no meu braço. Ela parecia mais fraca do que antes. Eu a ajudei a sentar num banco de madeira perto da loja de conveniência. Espera aqui que eu já volto, disse dando um tapinha no ombro dela. Entrei na lanchonete e pedi 3 cafés e 2 sanduíches de pão com carne. Enquanto esperava, reparei no rapaz do caixa me olhando curioso. E aí, caminhoneiro, viajando sozinho hoje? Não, parceiro, hoje tenho companhia, respondi, sorrindo de leve. Ele arqueou a sobrancelha surpreso. Companhia? Não é todo dia que a gente vê isso. Pois é, a estrada é cheia de surpresas. Peguei os cafés e os sanduíches, voltei até a mesa e entreguei tudo para eles. Rafael abriu o maior sorriso. Obrigado, tio Joãozinho. De nada, campeão. Come tudo, hein? Enquanto a Cristina comia devagar, percebi que a mão dela tremia. Cristina, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa diferente? Ela respirou fundo. Tô me sentindo meio fraca. Tô com umas dores, desde mais cedo. Aquilo me deixou em alerta. Dores como? Cólicas fortes? Ela assentiu. Sim, e tô com medo, Joãozinho. Medo de perder o bebê. Meu coração apertou. Não podia deixar isso acontecer. Eu encostei mais perto dela. Cristina, a gente precisa ir para um hospital agora. Mas e o caminhão? E a carga? Isso não importa agora. Vocês são mais importantes. Ela sorriu fraco, como se não acreditasse. Você não vai me deixar sozinha? Não vou te deixar sozinha. Eu prometi, lembra?
Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no banco, aliviada. Virei para o Rafael. Segura firme na mão da mamãe, tá? Vamos cuidar dela juntos. Ele balançou a cabeça firme. Tá bom, tio Joãozinho, eu vou cuidar dela também. Saí dali decidido. Fui até o caixa, paguei a conta e perguntei aonde ficava o hospital mais próximo. O rapaz me explicou que tinha um em Anápolis, uns 50 quilômetros dali. Corri de volta, dei a partida no caminhão e olhei pelo retrovisor. Rafael abraçado na mãe, Cristina respirando fundo. Eu pisei fundo. A estrada à minha frente parecia mais longa que nunca, mas dessa vez eu não tinha medo. Porque agora eu tinha uma missão: proteger aquela família, custasse o que custasse. E no fundo eu sabia. Às vezes a gente não encontra a estrada certa, mas encontra as pessoas certas para seguir viagem com a gente. E eu não ia deixar ninguém ficar para trás. A noite tinha caído de vez quando avistei a placa indicando a entrada para Anápolis. O hospital ficava no centro da cidade e eu só torcia para não dar problema com o caminhão grandalhão pelas ruas apertadas. Chegamos à emergência. O letreiro em neon piscava "Pronto atendimento". Estacionei meio atravessado, atrapalhando 2 carros, mas não me importei. Rafael, fica segurando a mão da mamãe. Eu já volto com ajuda, tá bom? Ele balançou a cabeça, sério como um homenzinho. Entrei correndo. A recepcionista, de jaleco branco, levantou a cabeça e me olhou assustada. Moço, você tá bem? Não sou eu, moça. É uma mulher no meu caminhão. Tá grávida e passando mal. Precisa de ajuda. Ela pegou o telefone, chamou a equipe de enfermagem e em menos de 2 minutos uma maca apareceu rodando pelo corredor. Pode levar ela, gritei. Corri até a porta do caminhão, abri e 2 enfermeiros vieram ajudar a tirar a Cristina. Ela mal conseguia falar, mas apertava forte a mão do Rafael. Vai ficar tudo bem, mamãe? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela sorriu fraco, lágrimas nos olhos. Vai, meu amor, o tio Joãozinho vai cuidar de você. Enquanto a maca se afastava pelo corredor, Rafael me olhou assustado. Eu me ajoelhei na frente dele, segurei os ombros. Escuta aqui, campeão, a mamãe vai ficar bem, eu prometo. Ele me abraçou forte. Eu senti o coração do menino disparado, como se tentasse fugir do peito. Eu não tenho ninguém, tio Joãozinho. Se ela não ficar bem, eu fico sozinho. Aquilo me atravessou como uma faca. Você não vai ficar sozinho, entendeu? Eu tô aqui e vou ficar aqui até ela sair dali. Ele respirou fundo. Tá bom. Ficamos sentados no banco de plástico, esperando. As luzes da emergência piscavam e o cheiro de desinfetante me deixava zonzo. A cabeça fervilhava de perguntas. E se fosse grave? E se ela perdesse o bebê? Depois de um tempo que parecia uma eternidade, uma enfermeira apareceu, sorrindo. Ela está estável, precisava de repouso e hidratação. Vai ficar internada em observação por uns dias, mas por enquanto está tudo bem. Soltei o ar preso nos pulmões. Posso ver ela? Claro, mas só um pouquinho, tá? Rafael me deu a mão e fomos até o quarto. Cristina estava deitada, pálida, mas com um sorriso pequeno. Vocês estão bem? Ela perguntou, a voz fraca. Estamos sim. A gente vai ficar aqui até você melhorar, tá? Ela estendeu a mão e eu segurei firme. Obrigada, Joãozinho, por tudo. Eu sorri. Pode contar comigo, sempre. E naquele momento, com o barulho das máquinas e o cheiro de hospital no ar, eu percebi que não era só uma corrida de caminhão. Era uma corrida pela vida de quem eu carregava comigo. E eu sabia que, dali em diante, aquela estrada não seria só minha. Porque às vezes a gente encontra a nossa família no meio da estrada. E mesmo sem ter o mesmo sangue, o laço que se forma é mais forte do que qualquer asfalto. Ficamos ali, eu, Rafael e Cristina, juntos, como se fôssemos parte do mesmo caminhão. E eu jurei para mim mesmo que não ia deixar ninguém para trás. Nunca mais. Os dias se passaram devagar no hospital. A cada visita que eu fazia, via a Cristina melhorar um pouco mais. O médico disse que ela precisava repousar e se hidratar, mas que tanto o bebê quanto ela estavam fora de perigo.
Rafael, sempre agarrado na minha perna, me lembrava muito de mim mesmo quando era pequeno, inseguro, com medo de perder tudo. Quando a alta chegou, eu ajudei a Cristina a caminhar até o caminhão. Ela ainda parecia frágil, mas insistia em agradecer o tempo todo. Você salvou a minha vida, Joãozinho, ela dizia, segurando a barriga como se protegendo um tesouro. Eu não fiz nada demais, eu respondia, meio sem jeito. Fez sim, se não fosse você, eu nem sei o que teria acontecido. Paramos num posto de gasolina para abastecer e aproveitei para tomar um café. O Rafael pediu um chocolatinho e eu não resisti. Ele olhava para mim como se eu fosse o pai que ele nunca teve. Você vai sumir depois, né, tio Joãozinho? Ele perguntou, baixinho. Aquilo me pegou no peito. Eu não sabia o que dizer. Não sei, campeão. Eu tenho que trabalhar. Estrada é estrada, né? Mas vou dar um jeito. Ele baixou a cabeça, desapontado. Eu respirei fundo. Mas vou dar um jeito de sempre saber onde vocês estão, eu prometo. Cristina me olhou com aqueles olhos cansados e cheios de gratidão. A gente vai para a casa da minha irmã. Ela disse que pode nos ajudar até eu me recuperar. Eu balancei a cabeça. Tá certo, mas me dá o endereço. Vai que eu passo por lá para tomar um café. Ela sorriu. Vai ser sempre bem-vindo. Antes de deixá-los, Rafael me abraçou forte. Eu vou sentir sua falta, tio Joãozinho. Eu segurei ele firme e prometi de novo. Eu vou dar um jeito de passar por lá. Deixei os dois na casa da irmã dela, um bairro simples, mas cheio de crianças correndo na rua. Cristina me deu um último abraço antes de entrar. Obrigada, Joãozinho. Você é mais do que um caminhoneiro. Você é da família agora. Eu respirei fundo e dei partida no caminhão. A estrada me esperava, longa, solitária e cheia de buracos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia tão sozinho. No retrovisor, vi o Rafael acenando para mim da calçada. Eu buzinei forte, como que dizendo, eu tô aqui. E enquanto o motor roncava e a estrada se abria à minha frente, eu sabia que, não importava o destino, tinha encontrado algo mais valioso que qualquer frete: família. E eu prometi para mim mesmo, sempre que pudesse, ia voltar. Porque às vezes a gente não escolhe quem carrega na boleia, mas é no caminho que a gente encontra quem vale a pena carregar para sempre. E, de alguma forma, aquele menino e a mãe dele tinham me encontrado. E eu tinha encontrado eles também. Os dias seguintes foram cheios de trabalho, novas entregas, novas cidades, novas estradas. Mas, no fundo do meu coração, eu sempre pensava na Cristina e no Rafael. Toda vez que passava perto de Goiânia, eu tentava dar uma escapada para saber como eles estavam. Era como se aquela família fosse uma parte de mim agora. Numa tarde chuvosa, parei o caminhão em frente à casa da irmã da Cristina. Toquei a buzina e logo Rafael saiu correndo, com aquele sorrisão que só criança sabe dar. "Tio Joãozinho!" ele gritou, pulando na poça de água e me abraçando forte. Cristina veio logo atrás, barrigão enorme e um sorriso no rosto. "Achei que você não ia mais aparecer." "Eu disse que voltaria", respondi, tirando a mão da buzina. Ela me levou para dentro, me ofereceu café. O cheiro de bolo recém-assado enchia a casa. Era um lar de verdade, daquele jeito simples que só quem é do interior sabe fazer. Rafael me mostrou os desenhos que tinha feito da gente, eu de chapéu de caminhoneiro, ele e a mãe sorrindo. Na parede, ele tinha colado o desenho com fita adesiva, como se fosse um troféu. "Eu fiz esse para você lembrar da gente", ele disse. Eu segurei o desenho com cuidado. "Vou guardar no caminhão. Vai rodar o Brasil comigo." Cristina suspirou. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer, Cristina. Vocês me ajudaram mais do que eu imaginava." Ela me olhou surpresa. "Ajudaram? Como assim?" "Eu já tinha perdido a esperança, sabe? Mas vocês me fizeram lembrar que ainda vale a pena ajudar, que ainda existe gente boa nesse mundo." Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. "Você é um anjo na nossa vida." "Eu sou só um caminhoneiro, Cristina, mas vou continuar ajudando no que eu puder." E assim foi.
A cada frete que me levava perto de Goiânia, eu dava um jeito de passar lá, nem que fosse para dar um oi. Rafael corria para me abraçar e Cristina sempre me recebia de braços abertos. Meses depois, recebi a notícia de que a pequena Sofia tinha nascido. Era uma menininha linda com os olhos castanhos da mãe e o cabelinho escuro igual ao meu, ou assim Rafael dizia rindo. Eu comprei um presentinho para ela, um macaquinho de pelúcia que achei numa loja de beira de estrada. Quando entreguei para Cristina, ela chorou. Você é parte da nossa família agora. Eu engoli em seco porque, no fundo, sabia que ela tinha razão. A estrada ainda era minha casa, mas de algum jeito aquela família tinha me dado algo que eu pensei que nunca mais teria: esperança. E toda vez que eu via o nome Esperança pintado na lateral do meu caminhão, eu lembrava que a vida, apesar de todas as curvas perigosas e buracos no caminho, ainda podia me surpreender. E que às vezes é na estrada que a gente encontra os melhores destinos. Fim, ou melhor, começo de uma nova história. Alguns meses se passaram depois que a Sofia nasceu. Eu seguia minha rotina: estrada, carga, café forte e aquela solidão que só quem vive na boleia entende. Mas de vez em quando eu sentia algo diferente dentro de mim. Uma leveza, como se finalmente eu tivesse encontrado uma razão para seguir em frente. Certo dia, eu estava rodando pela BR-153, indo em direção a Anápolis, quando o telefone tocou. Era a Cristina. Joãozinho, você pode vir aqui? A voz dela parecia tensa. É urgente. Meu coração disparou. Claro, Cristina, o que aconteceu? É o Marcelo. Ele apareceu de novo. Disse que quer levar o Rafael embora. Engoli seco. O passado dela tinha voltado a assombrar e eu não podia permitir que ele estragasse tudo que aquela mulher tinha reconstruído. Calma, Cristina, eu tô indo agora. Pisei fundo no acelerador e o caminhão ganhou velocidade, o motor roncando alto como se compartilhasse da minha pressa. Cheguei à casa dela no final da tarde, o céu alaranjado pintando a estrada de fogo. Quando estacionei, Rafael correu até mim chorando. Tio Joãozinho, o papai tá bravo de novo, ele soluçava. Desci do caminhão num pulo. Marcelo estava na porta da casa, nervoso, gritando com Cristina. Ela segurava Sofia nos braços, tentando proteger a filha. Ei, parceiro, eu disse, tentando manter a calma. Dá para conversar? Ele se virou, os olhos cheios de ódio. Quem é você para se meter? Isso aqui é problema de família! Família é coisa séria, amigo. Mas gritar com mulher e criança não é jeito de resolver nada. Ele veio para cima de mim, mas eu segurei firme. Não era hora de brigar, era hora de proteger. Escuta aqui, continuei. Você vai se acalmar e sair daqui agora. Se quiser conversar, a gente conversa como homem, mas gritar não vai resolver nada. Ele hesitou, respirou fundo, mas eu vi que a raiva ainda estava lá. Eu só quero o meu filho, ele disse, quase chorando. Eu errei, eu sei, mas eu quero ver o Rafael. Olhei para Cristina. Ela respirava rápido, assustada, mas firme. Se você quiser ver o Rafael, vai ter que fazer isso direito, Marcelo. Sem brigar, sem gritar. Falei com firmeza, mas sem raiva. Ele é seu, mas também é filho dela. Marcelo começou a chorar. Sentou na calçada, as mãos na cabeça. Rafael se escondeu atrás de mim, apertando minha perna. Eu não sei o que fazer, ele disse, soluçando. Suspirei. A primeira coisa é parar de botar medo nas pessoas que você diz amar. Cristina se aproximou, ainda tremendo, mas com os olhos firmes. Marcelo, se você quiser mesmo ser pai, vai ter que mudar. Eu não vou deixar você machucar a gente de novo. Ele ergueu o rosto. Eu prometo, eu quero tentar. Cristina olhou para mim e eu senti que ela precisava de apoio. Você não tá sozinha nisso, Cristina. Eu tô aqui para ajudar no que precisar. Falei, olhando nos olhos dela e depois para o Rafael. Ela sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. Obrigada, Joãozinho. Você é parte da nossa família agora. Marcelo ficou lá, chorando. Eu sabia que não seria fácil, mas pelo menos agora ele parecia disposto a mudar.
Naquele fim de tarde, entendi que às vezes a estrada nos leva para lugares inesperados, não só de cidade em cidade, mas de coração em coração. E assim eu segui viagem, levando não só cargas, mas histórias, sonhos e, principalmente, a esperança de que, mesmo na pior estrada, sempre existe uma chance de recomeçar. Fim, ou talvez só mais uma curva antes de uma nova história. Depois que a situação com o Marcelo se acalmou, combinei com Cristina que ele poderia visitar o Rafael aos poucos, com calma e supervisão. Não era justo cortar os laços de pai e filho, mas também não podíamos arriscar a paz que tínhamos conquistado. Naquela noite, estacionei meu caminhão debaixo de uma árvore próxima à casa dela. O céu estrelado parecia sorrir para mim, como se dissesse que eu estava no caminho certo. Enquanto eu revisava as notas fiscais da carga que precisava entregar no dia seguinte, ouvi uma batida suave na porta da boleia. Joãozinho! Era Cristina, com Sofia nos braços e Rafael agarrado à barra da saia dela. Oi, Cristina! Desci da boleia e dei um sorriso para ela. Tá tudo bem? Ela respirou fundo. Eu não sei como te agradecer. Você sempre tá aqui quando eu preciso. Os olhos dela brilharam, como se carregassem uma mistura de gratidão e medo. Não precisa agradecer, eu disse. Eu só tô fazendo o que qualquer um faria. Ela balançou a cabeça, séria. Nem todo mundo faria, e eu sei disso. Ficamos em silêncio por uns segundos, até que Rafael quebrou o clima pesado. Tio Joãozinho, você vai dormir aqui hoje? Não, campeão, hoje não, mas amanhã eu passo aqui de novo. Combinado? Ele sorriu, e aquele sorriso foi como combustível novo no meu peito. Sofia também sorriu, mesmo sem entender nada. Era como se ela sentisse que ali tudo estava bem. Cristina suspirou e me olhou fundo nos olhos. Você já é parte da nossa família, Joãozinho. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que não quero perder isso. Aquilo mexeu comigo. Eu sempre fui um homem da estrada, acostumado a seguir sozinho, mas, de repente, parecia que tinha encontrado um porto seguro, um lugar para chamar de lar, mesmo que fosse só por um tempo. Eu também não quero perder vocês, respondi, com a voz meio rouca. Ela sorriu emocionada. Então a gente vai enfrentar tudo isso junto. Dei um passo para frente e toquei de leve o ombro dela. Isso é uma promessa, Cristina. Naquela noite, antes de partir, sentei na boleia e fiquei olhando o céu. Lá fora, as estrelas piscavam como faróis de caminhoneiro, me lembrando que a estrada ainda me chamava. Mas dessa vez eu tinha um motivo para voltar. Um motivo para acelerar, para frear e para recomeçar quantas vezes fosse preciso. Porque, às vezes, a carga mais preciosa não cabe na carroceria de um caminhão, cabe no coração da gente. Nos dias que vieram, a rotina começou a mudar. Eu continuava na estrada, mas agora tinha algo que me fazia voltar. Cristina, Rafael e a pequena Sofia passaram a fazer parte do meu caminho, mesmo quando eu estava longe. Quando chegava no fim do dia, ligava para saber como eles estavam. Ela me contava as pequenas vitórias. Rafael aprendendo a andar de bicicleta, Sofia dando seus primeiros passos, as risadas que enchiam a casa. Era como se aquela família que eu quase não conhecia começasse a nascer de novo, bem na minha frente. Uma tarde, quando voltei para buscá-los, encontrei Cristina no portão, com Rafael e Sofia no colo, esperando. O sorriso dela era diferente, mais leve, cheio de esperança. Ela segurou minha mão e disse: Joãozinho, eu nunca pensei que ia sentir isso de novo, mas com você aqui, eu acredito que tudo pode melhorar. Aquele momento foi como um presente. Me senti mais forte do que nunca, pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Mas não foi só alegria. O passado de Cristina ainda batia à porta. Marcelo não desistia fácil e mandava mensagens ameaçadoras, querendo voltar para casa e bagunçar tudo de novo. Foi quando eu entendi que proteger essa família não era só cuidar deles na estrada, era lutar contra os medos e as dificuldades da vida. Então, fiz uma promessa para mim mesmo. Enquanto eu pudesse dirigir aquele caminhão, eu também iria dirigir essa história para um lugar melhor. Um lugar onde Cristina, Rafael e Sofia pudessem ser felizes, seguros e livres para sonhar.
E foi assim, de quilômetro em quilômetro, de dia em dia, que a esperança deixou de ser só uma palavra pintada no meu caminhão e virou o combustível que me fazia seguir em frente. Com o tempo, a vida foi dando uma trégua. Marcelo sumiu, cansado de tentar destruir o que a gente estava construindo. Cristina, Rafael e Sofia foram encontrando paz. E eu descobri que a estrada não era só um lugar para fugir, mas também para voltar. Aquela palavra esperança, que eu pintava no caminhão só por saudade, virou meu lema de verdade. Eu não carregava só carga, carregava uma família nova, um motivo para levantar todo dia, mesmo quando a saudade apertava o peito. E sabe o que é mais louco? Eu aprendi que às vezes a vida é uma estrada cheia de curvas e obstáculos, mas a gente não precisa enfrentar tudo sozinho. Tem gente que aparece do nada e transforma tudo, trazendo luz onde só tinha sombra. Hoje eu sigo rodando, sim, mas já não me sinto sozinho. Levo comigo o sorriso do Rafael, o abraço da Cristina, o chorinho da Sofia. E cada quilômetro que eu passo é uma vitória, porque, no fim das contas, a maior viagem da vida é essa, aprender a acreditar de novo. E assim, depois de tanta dor, cansaço e luta, eu finalmente entendi uma coisa importante. A esperança não é só uma palavra pintada no caminhão, nem um sonho distante. Ela é real, vive dentro da gente, mesmo quando parece que tudo está perdido. Hoje eu sigo pela estrada, mas não sozinho. Levo comigo uma nova família, um motivo para sorrir e para acreditar que, por mais difícil que seja, a vida sempre pode mudar. E se essa história chegou até você, é porque também tem uma esperança aí dentro, esperando para ser despertada. Nunca deixe ela morrer, porque no fim é a esperança que faz a gente continuar. 1 quilômetro, um passo, um dia de cada vez.